Esse vídeo, assim como todos os outros vídeos recentes do Hashtexal, são produzidos em português, mas tem duas faixas de áudio, uma original em português e uma dublada em inglês que você pode escolher, assim como também as legendas em inglês e português. Então, escolha aí a sua preferência e curta. Saímos de Cairu com direção a Canasvieiras, ou Canasvieirinhas. E vai ser 1h e pouco. No motor aqui, porque é corrente, correnteza, vento contra. E tem que passar por uns canais muito estreitos. Estou vendo aqui vários lugarzinhos lindos no meio do caminho. Tem uma casa ali, ó, maravilhosa. Olhar para frente aqui é óbvio que é importante, né? Mas tanto quanto é olhar para a sonda e para a carta náutica. Na verdade não há cartas da Marinha aqui, mas há o Sonar Chart, que é uma carta de crowd source, acho que dá para dizer. Tipo, todo mundo que passa por aqui com o sonar ligado no chart plotter manda a informação da profundidade e isso cria uma carta que é feita por todos, um algoritmo, né? Escolhendo o que é informação boa ou não. Então tem que olhar isso. Agora eu tô aqui com 5 metros de profundidade abaixo da quilha, ou seja, 7. Tem umas horas que fica 10, 11. Vamos embora. Ainda faltam 4,8 milhas. Estou devagarinho, contra o vento aqui, capotaria toda pra cima, o que faz a gente andar devagar também. E é isso aí. Chegamos em Canasvieirinhas. Tem várias lanchas comendo por ali. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada nos restaurantes que tem. Uma vila também, né? Dá uma pesquisada como é que funcionam as coisas aqui. Você já brincou de olhar um lugar qualquer no mapa e imaginar o que tem lá? Eu fiz isso várias vezes, especialmente quando era criança. Canasvieiras é um lugar exótico e isolado que bate muito com o que eu imaginava quando fazia isso. Hoje moram por aqui talvez uns 200 habitantes, em um ritmo calmo, vivendo da pesca e do turismo. É um lugar que, apesar de ter modernidades como internet, motores, celulares, dá um gostinho de imaginar como era a vida em uma pequena vila sem carros, na beira do mar há décadas, ou até mesmo séculos atrás. É claro que chega muita comida de fora da ilha por aqui, mas muito da proteína consumida aqui na região vem da pesca local e é processada pelos próprios moradores. Barcos chegam com algumas poucas mercadorias todos os dias, e o pier parece ser o ponto central da infraestrutura por aqui. A grande maioria dos turistas passa aqui em passeios que saem de Morro de São Paulo. Eles almoçam em um dos vários restaurantes flutuantes que existem e ficam uns poucos minutos, e então vão embora. Tô gostando de ver você tentando comer devagar. Não é fácil, né? Mas com bastante fome. Afinal de contas, quem almoça meio-dia almoçando às 2h15 deve ter sofrido muito. Tava certa de sair, porque aí deu certo de almoçar no horário que você queria. Se saísse às 2, a gente ia comer às 4. Eu tenho o costume de comer exatamente ao meio-dia, algo que é muito enraizado na cultura da família. É incrível como 11h59 eu já tenho fome, tipo um relógio. Não é nada difícil chegar aqui com uns 2 metros de calado indo na maré alta. E morar por aqui uns dias foi como se estivéssemos achado um segredinho só nosso. Não vi outro veleiro ancorado aqui no período que a gente ficou. É uma relação muito diferente com o mundo viver assim, sem terreno, sem ter um lugar fixo. Em terra é muito raro ter essa oportunidade, já que praticamente qualquer centímetro dela que você pode tocar já tem algum dono. E é complicado entrar na propriedade de alguém assim. No mar, ninguém é dono de um lugar especificamente, é dono do seu barco, das suas coisas. Mas ao mesmo tempo eu nunca me senti tão independente, tão autônomo no lugar que eu moro. Vamos tirar uma foto? Oh. Eu tô olhando pra câmera? Não, eu não tava. Vê se eu tô. Parece que sim. Tá aqui, cara. Olha pro verdinho. Sim, só que aí eu não sei se eu tô olhando direito ou não, porque se eu olho pra mim aí eu não... É sempre um mistério. Pelo buraquinho lá que tava na coisa, a placa, e ela fez todo...
não. Tudo na vida tem algum tipo de custo. Até para respirar tem que fazer algum esforço. Mas eu digo que nunca me senti tão autônomo, tão independente, porque na prática um apartamento, uma casa, mesmo que sejam seus, são até um certo ponto. Se você parar de pagar o condomínio ou o IPTU, já não são mais tão seus. Tem essa corrida para manter eles seus. Eu posso parar em qualquer lugar, com tudo que é meu, até mesmo em um apocalipse zumbi. É óbvio que eu estou falando de uma sensação e é uma simplificação enorme. Manter o veleiro tem custo, só não está organizado em um condomínio assim de forma coletiva. Mas tem da mesma forma. De qualquer forma, é inegável que eu tenho uma margem de manobra muito maior de como eu posso fazer a manutenção da minha casa. Aqui de novo em Canasvieiras. Lá tá o balanço. Olá, tudo bom? Baixo aqui os barcos todos no seco. Mas sei lá, daqui umas 3 horas já tá tudo boiando de novo. Vou ir no mercado, pegar algumas coisinhas e tal. Tem um mercadinho pequeno aqui que quebra um galho. A gente chegou já bem recebido. Quanto tempo que o senhor mora aqui na vila? Eu nasci, cresci, aí dei uma saída aí para algum lugar, depois voltei. Ah, você tinha falar. Eu tenho 62. Ah, e aí, mudou muito a vila? Mudou, graças a Deus. Ah, que legal. Olha lá, cara! Essa aí nada direto? Ah, o dia todo. Fica assim dentro d'água, Pelo esquenta, pronto, vai para dentro d'água. Que beleza, que vidão, hein? É. Ó, as gaiolas, essa aqui é as armadilhas. Essa armadilha é essa aí. E o que vai de isca aí dentro? Aí a gente bota peixe. O caranguejo também é muito bom. O siri. Né? Ah, o próprio caranguejo mesmo. É. E aí, qual que é você faz? Ah, esse aí é seu? Ah, que legal, cara. Que bacana. Aí a família toda ajuda? Pô, isso aí deve ter sido um adianto, né? Porque... Se eu chegar aqui outra vez, eu quiser dar oportuno. Legal, cara. Seu nome mesmo? Judazo, Dazo. Dá uma olhada no carteado que tá rolando aqui, ó. Vou mostrar as minhas cartas aqui pra mostrar que eu tô ferrado, meu. Não, meu like. Ela já baixou várias cartas, eu não baixei nada, ó. Olha o visual do lugar que a gente tá jogando aqui, ó. Lindo aqui. No outro dia fizemos uma expedição de bote para um lugar muito legal, que fica a 5 milhas daqui e é meio raso para ir com balanço. E aí, primeira longa viagem de fato com o motor novo? É verdade, eu já trouxe as ferramentas aqui para consertar qualquer coisa que aconteça. Abro aqui e já conserto o carburador se for o caso, mas não vai precisar. Ele tá com histórico, né, esse motor? Tá, mas não. Quando tu fica parado que ele dá uma travadinha. Eu adoro essas expedições com botinho. O bote de apoio do barco não é indicado para trajetos longos, mas aqui o canal é super protegido de ondas e ventos, então é super de boa. Estamos indo para um dos lugares mais incríveis no Brasil para quem ama visitar lugares simples, estilosos e sustentáveis. Uma hora navegando entre mangues com uma natureza muito linda. Esse canal se chama Rio do Inferno. É um nome que vem desde o período colonial português, pelo menos. Ninguém sabe exatamente por quê, mas dá para imaginar que seja porque ele fica extremamente raso na maré baixa e com canais que às vezes não são nada óbvios, fazem umas curvas um pouco inesperadas. Ele tem a particularidade de ter a sua correnteza invertida em um ponto no meio, que fica praticamente sem corrente. Especialmente com veleiros antigos, devia ser bem difícil manobrar por aqui. Talvez seja por isso o nome mesmo. O cuidado mesmo fica em não ser atropelado em alta velocidade pelos barcos que passam. Depois de um pouco mais de 1 hora, chegamos em Boipeba.
Essa barra tem uma magia muito legal, realmente. Chegamos em Boipeba. Que lugar bonito, cara. Pô, foi uma travessia ali de... Foi uma viagem de bote pelo mangue, muito bonita. Pegamos chuva um pouco, mas tá quase seco já de novo. E talvez desse para chegar com balanço, mas puxa, é uma barra bem pequena. Talvez desse, mas não sei. Eram 11 horas e 32 minutos. Faltavam 28 para o meu almoço e eu estava ficando já com fome. Já senti cheiro de churrasco. Gostei. Eu tô na fome já, quase meio-dia. Tem churrasco aí? Opa! Opa! Não precisei caminhar até aqui, mas o sol na cachola e o calor já me obrigaram a pegar o kit básico de férias desse tipo de lugar. O clássico é clássico, não à toa, né? Almoçamos olhando para o outro lado do canal, onde fica o Pontal da Barra, a fazenda de Fábio Perini, dono da Perini Nave. Talvez os veleiros mais incríveis feitos no mundo são feitos lá. A gente chegou umas 11 e a partir do meio-dia começa a chegar várias lanchas, trazendo uma galera aqui. E aí dá uma enchida e lá por 2, 3 horas da tarde o pessoal vai embora. Eu vejo que a dinâmica de Boipeba é muito assim. Tem pousadas aqui também, mas eu acho que muita gente vem assim. A barra é bem estreita, só de areia. Parece que dá pra passar na maré alta. Também a maré aqui chega a 2 metros e pouco, né? Qualquer lugar passa, mas tem que ser muito preciso e a chance de bater aqui no fundo não é pequena, porque a areia muda de lugar. Então, assim, pô, a pena não ter entrado aqui com balanço, mas também é um lugar meio tenso. Pra 2 metros de escalada, eu acho. O que de certa forma eu lamento, porque eu adoraria ter ficado mais tempo na região. É o tipo de lugar que vale a pena mudar os planos para ficar um pouquinho mais. Tem um comércio bonito aqui, né? As coisas boas e tal, e restaurante que a gente comeu bom pra caramba. Vamos conhecer a vilinha agora. Não vi o comércio inteiro, mas a primeira loja eu já vi que tem algumas coisas boas. E outra tem uma loja de conveniência ali, cheia de coisa. A gente pegou uma chuva na vinda, molhou a camiseta, mas tá tão quente que já secou, tá... Beleza, já. Até eu tô sentindo falta daquela chuvinha, pra falar a verdade. É uma vila de pescadores que virou um destino turístico descolado. Um lugar razoavelmente isolado que só se chega por barco. Ela tem um ar de que você está em um jardim de uma grande fazenda ou em um clube, mas com uma praia. Uma aura de tranquilidade que a maioria dos lugares já perdeu. Devido ao isolamento, é até uma surpresa encontrar tanta gente e essa estrutura por aqui. Construções super chiques e pequenas casas de pescador lado a lado. E não é que tem um veleiro aí, meu. Pô, com calado assim dá pra vir pra cá tranquilamente, cara. Pô, da onde vocês vieram velejando, cara? A gente veio de Aracaju, foi pra Barra Grande e agora tá voltando aí, caminho de volta aí, retorno. Que massa, cara. E aí, tu que fez esse barco aí? Foi construir um projeto polonês, fiz no quintal de casa. Demorou 8 meses aí na pandemia, em 2021, construído. Pô, super rápido. Foi. Aí inaugurei, desde o primeiro ano que inaugurei, já tava com esse sonho de ir pra Barra Grande, foi velejando e tal. Aí esperei testar, né, fazer os test drive nele. E vários incrementos que fui colocando também. Aí quando vi que tava pronto, criei coragem. Que massa. A companheira também tava aí desceu comigo. A gente parou em Salvador, Morro de São Paulo, Barra Grande. E agora volta a Boipeba, provavelmente para Salvador e Aracaju. E você tá curtindo? Tô amando. Você já velejava antes? Já. Ah, legal, pô. Porque encarar o mar, qualquer barco, um barquinho pequeno ainda balança bastante, Pra né? cá, essa distância foi a primeira vez. O que torturava mais era o sol. Aí uma semana antes de eu viajar, eu falei, velho, quero fazer um barco maior, não sei o quê. Aí improvisei esse bimini aí com EVA. Tá bagunçado, mas pelo menos a sombra acaba sendo mais fresca do que o tecido, né? Cara, ele é mais grosso. Só que aí eu vou fazer um... E vocês estão assim de férias? Estão... Mais ou menos home office, né? Que massa! Ela tava aqui no bar, no computador lá, a gente ficou de boa. E vocês trabalham com o quê? Eu sou contadora. Contadora. Contabilidade. Dá pra fazer online tudo, né? Sim, tudo. Hoje em dia, depois da pandemia, ficou tudo
super fácil, né? Show de bola. Pô, cara, tu chega ali e me mostra o barco? Ixi, mano, tá um bagulho, tem prancha, tá... Não, mas só mais ou menos aí. Tipo. Tá demais. Cheio de roupa. Aí o motorzinho 2.6. Você faz quantos nós com ele? No motor, no máximo já cheguei a fazer 4 nós. Mas sem vento, sem corrente, sem nada. Mas vai embora, né? Aqui, Mas quando tem vento, tem que ir velejar. Né? e o máximo que e o barco vela, o máximo que eu marquei foram 7 nós, 14 quilômetros, né? Legal. Assim na rajada, surfando. Que massa, cara. Entra aí. E como é que foi, cara, encarar o mar aberto aí? Você já tinha experiência? Mas sim, é de boa, assim, não tinha medo do mar não, era mais da barra lá de Aracaju, que nem sempre é uma barra tranquila, famosa, né? Foi difícil? Não foi difícil, o negócio é atenção. Eu já peguei lá dias com onda, né? Já sofri algumas vezes lá. Mas nessa viagem agora, na saída lá foi super tranquila. E a viagem de Aracaju para Salvador, a gente fez em 36 horas. Aí botei o piloto automático que vem um ventinho de aleta, né? De popa. Então, dessas 36 horas, a gente não tocou no leme mais do que 2 horas. Mas aqui, o piloto automático é só esse cabinho aí? Esse cabinho aí e só fica de um lado. Dessas 36 horas eu fiquei menos de 2 horas no leme. Só mais na chegada, assim, um ajustezinho. Pô, e era aqui vento de través, de... Era uma aletinha. Uma aleta? Que massa, cara. E aí, quantos litros de água? Como é que funciona aí? Ele tem... O lastro dele é 200 litros de água. Ah, o lastro é água. O lastro é água. Aí fica embaixo do tanque. Ah, então você tá sempre com bastante água doce também, porque o lastro já... Essa água doce usa de lastro. Se por acaso eu quiser consumir colocar, também? eu posso pegar do mar, se for o caso. Já usou? Ah, tá. Não tem o tanque mesmo, só o do lastro. Aí você leva galão, coisa assim. Porque como a gente usa pra tomar banho, eu percebi que o de garrafa pet é mais simples, né? Porque carrega 20 litros. E a quilha é retrátil também. São duas quilhas retrato. Estilo canivete. Que massa, cara. Tá, e assim, cara, é um projeto que, pô, quem quiser ter um barco, você gastou quanto, assim? Mais ou menos. Parei de contar nos 30. Mas 50 pau faz um barco desse. Não, 30 foi de tudo. Material, com motor, já com a carretinha que eu fiz também, carretinha pra colocar na água. Ah, com 30 faz um barco? Olha. Mas isso em 2021, já aumentou muito. E se fosse hoje, talvez uns 35, 40. Sim. Caramba, é madeira e resina. Ele é madeira frejó, as longarinas, aí compensado naval, revestido de fibra de vidro. Se comportou bem no mar? Ele é muito confortável, é muito estável. Mesmo primeiro ano dele eu navegava sem lastro, assim, não gostava, não. Ele pra ficar mais levinho, então. Mesmo sem lastro ele... E o mastro você fez como? Não, o mastro era de um amigo que tinha um Hobbycat, que é exatamente o tamanho que eu precisava, 6,70 m. Eu sei que em Aracaju é difícil conseguir mastro, tá? Se fosse importar, o preço do frete sai muito caro. Então eu meio que decidi construir, porque eu já tinha um mastro no início da construção, né? Então eu já fui falando com meu amigo, olha, já vamos voltar lá para casa, a gente que muda de ideia, deixa eu levar logo. Aí troquei serviço com ele e aí deu certo. Que massa. A cruzeta também foi praticamente as costuras, peça de inox, a maioria das peças de inox foi o que fiz. Aí vela você mandou fazer na velaria normal? Foi, eu fiz uma vela, mas não ficou muito boa, né? Passei sofrendo, tava até achando que o projeto era ruim, o barco não anda, outra venta, era um sofrimento, passei uns perrenguinhos. Aí um outro colega meu, o Fred, lá de Aracaju, falou, tem um anúncio aqui, um cara vendendo lá no Rio, umas velas. Perfeito, assim, uma medição, o tamanho que era do projeto. Achou certinho, a Genoa também, muito boa. Massa, cara. Aí o barco começou a se comportar melhor, obedeceu o leme, aí mudou a navegação completamente. Quem nunca velejou, venha velejar, que é uma sensação muito boa. Se for no Ventão então, que é o Barco da Alegria. Tem o Instagram pra seguir? Tem o Veleiro Ventão. Show, cara. Vou seguir lá também. Há muitas formas de curtir a vela, e a experiência de fazer o seu próprio barco e vir até aqui navegando desde Aracaju deve ser algo bem incrível. O mesmo lugar pode mudar completamente na nossa percepção, dependendo da forma que você chega. De carro, de avião, de bicicleta, de lancha ou de um veleiro. De cada forma diferente, o lugar ganha um sabor diferente também. É um filtro que muda o valor das coisas. Muda o valor de uma sombra, de um copo de água gelada, do silêncio das ruas. Parece que não basta o mundo ser tão diverso. Cada um de nós tem uma lente que enxerga cores diferentes da mesma coisa.
A vida é meio como a arte. Muda de sabor conforme a experiência de quem olha. E já que temos muito mais possibilidades de mudarmos a nós mesmos do que o mundo à nossa volta, viver bem começa por aí. Criar condições, experiências que nos tornem melhores observadores, experimentadores, degustadores. Caso contrário, nada vai apagar a nossa insatisfação. Não importa o que o mundo jogue em você. Caminhamos até um pouco mais longe da praia, o que seria o centro da vila, eu acho. Que é um lugar amplo e bem legal de ficar um tempinho. Cara, que vilinha gostosa. Super turística também, mas de novo, um lugar que não tem carro, um lugar que pequeno, mas tudo que tem aqui é bonitinho. Agora, por exemplo, eu tô vendo aqui uma quitanda, um monte de coisa bonita, as frutinhas bonitas, tudo gostoso. Tem esse mercado aqui, que já é grandinho. Farmácia, que tem a Ana Lívia ali comprando chinelo. E esse aqui que é o supermercado. Estamos aqui já com as compras aqui nas costas também. A gente passou ali na quitanda, compramos carne, sei lá, um monte de coisa do mercado. Super bem servido aqui de mercado, super tranquilo. E agora voltar pro barco antes que fique noite. E não é que tem um veleiro ali, um cat, 2 mastros. E reza a lenda que ele foi tirado do fundo e o pessoal tá dando um jeito nele aí. Se tivesse mais tempo eu ia querer ir atrás dessa história. O abastecimento aqui todo feito por barco, né? Não tem estrada que chega aqui. E a gente passou quando veio pra cá e quando foi pra Canasvieiras. Vários desses barquinhos aqui, ó, cheio de comendas e um monte de coisa. Valeu o passeio, hein? Bem bacana. Vou voltar agora para não voltar de noite, né? Mas não sei, tô meio rápido aqui, mas gostaria de voltar aqui, ficar mais tempo. Acho que ia ser legal. Legal mesmo é ser ancorar aqui, mas é muito arriscado, não vou fazer isso. Foi uma pequena visita em um lugar que eu adoraria morar alguns dias, pelo menos. Mas foi bom assim também. Seria meio tenso trazer o balanço pra cá, poderia dar certo, mas achei que estava no limite do que era possível e iria exigir muita atenção, preparo e uma data muito específica para dar certo. E assim, deu tudo certo com bem pouco esforço. Por mais que eu ame a pintura do teto das catedrais e igrejas que eu visitei nessa região, nada como o original, nada se compara com esse céu, que todos os dias é pintado novamente. Essa volta no final da tarde tornou tudo mais sublime. Não é que eu não gosto de luxo, de conforto ou até dinheiro, mas é que sem uma certa crueza da natureza, uma simplicidade de vez em quando, essas coisas perdem muito do seu sabor. Nós, seres humanos, fizemos realmente coisas belas e boas, não tenho a menor dúvida. Mas sem essa crueza da natureza, parece que fica tudo meio sem chão. A palavra parece, na verdade, é uma generosidade no argumento, porque de fato, em todos os sentidos possíveis, ficamos sem chão. Então, chegamos em casa, que sempre é algo gostoso depois de uma viagem. A gente nem imagina o que tem em um lugar qualquer que o olho aponta em um mapa. Mas eu tenho certeza de que há muitos tesouros escondidos pelo Brasil. Todos sob o mesmo sol. Mas nenhum lugar tem uma visão do sol igual à outra. Cada um preenche a sua alma de um jeitinho diferente. E muda a sua visão. A sua vontade e a sua alegria de sentar na frente dele. No final das contas, a minha vida é um pouco isso mesmo.
correr atrás de lugares e com eles mudando um pouquinho quem eu sou. A cada dia somos um pouquinho diferentes. E as experiências que nos submetemos são uma das formas de moldar quem somos de verdade. Em que situação a sua alma está marinada nesse momento? E o que isso está te tornando? Já parou para pensar nisso nessa semana? Recado importante. O Hashtag Sal só existe por causa da ajuda de muitos de vocês. Se você acha que a gente merece, se você quer e se você pode, acima de tudo, ajudar, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. R$10 para muitos não vai fazer tanta diferença, mas para nós faz uma diferença enorme para conseguir todo domingo tá às 10 da manhã com o episódio pronto para você manter o barco, né, manter as pessoas que ajudam a gente a fazer o Hashtag Sal. Eu não faço sozinho hoje. E se você já assistiu vários episódios, pode ser que o Hashtag Sal signifique alguma coisa para você, fez diferença na sua vida em algum momento. E se for o caso, pensa nisso com carinho, tá bom? Até daqui a pouco no grupo, ou então no próximo domingo às 10 da manhã.